Bem, pessoal, vamos falar de programação linear, método simplex. O método simplex é uma técnica utilizada para se determinar numericamente a solução ótima de uma programação linear. É um método desenvolvido, numa forma padrão. Qual é essa forma? Todas as variáveis são não negativas, todos os Bs, esses Bs são os termos independentes das nossas inequações, são não negativas, e todas as equações iniciais do sistema são do tipo menor que. Assim a gente consegue colocar nessa forma as variáveis de folga, tá ok? As etapas que a gente colocou, escolheu para explicar melhor o método foram essas. Primeiro passo, introdução das variáveis de folga, montagem do quadro de coeficientes, incluindo a função objetivo com sinais trocados. Passo 3, criação da solução básica inicial, geralmente atribuindo valor zero às variáveis originais. Passo 4, resumidamente, a variável que entra, a gente vai determinar através do valor negativo. Passo 5, resumidamente, a variável que sai. Aí nós vamos seguir esses passos aqui para encontrar a variável que sai da base. Passo 6, transformar a matriz encontrando-se a nova base, realizando as operações. Na variável que restou, vamos fazer esse procedimento. Na função objetivo, esse procedimento. Caso não zere, quando não houver mais coeficiente negativo na função objetivo, a solução é ótima. É a análise do 4.2. Então, caso isso não ocorra, você volta para o passo 4. Vamos ver esse exemplo aqui? Então, eu tenho aqui a minha tabela já pronta para essa função objetivo, maximizar o lucro 10x1 mais 8x2, que tem as nossas restrições e as restrições de não negatividade. A tabela vem com a base x1 e x2 são as variáveis que a gente está trabalhando, e aí introduz x3 e x4 como variável de folga. B é o termo independente. A base inicial vai ser formada por x3 e x4, ok? Que é as variáveis de folga. Então a gente colocou as variáveis de folga, Então trouxe esses dados para cá, gente. Olhem aqui, 10, eu inverti, o sinal. Sinais trocados, é o passo 2, menos 8, não tem x3, não tem x4 e também não tem o termo dependente na função objetivo, que ficou na última linha. Alguns autores usam na primeira linha. x1, 3, o coeficiente, x2, 3 e 30 é o termo dependente. Nós introduzimos o x3 na inequação 1. Então aqui a gente coloca 1x3. Coloca o x4 zero porque ele não tem. Na inequação 2, 6x1, 3x2, não tem x3 e coloca a variável de folga x4, termo dependente 48, como vimos aqui. Então aqui começa a nossa matriz. Primeiro eu coloquei x3, melhor dizendo, essa primeira linha é da inequação 3x1 mais 3x2 menor que 30, incluindo a variável de folga x3. A segunda linha, essa inequação x1 mais 3x2 menor que 48, então tem 6, tem 3, tem 48, e eu incluí a variável x4 de folga. Então, na última linha nós temos a função objetivo, ok? A base começa com x3 e x4. O passo 3 é a criação da solução básica. Então, zerando aqui x1, x2, x3 é igual a 30, a variável de folga, e x4 é igual a 48. Então, a folga é completa quando você zera as outras duas variáveis. O passo 4
vamos definir a variável que entra. Então, aquela que tem o maior valor negativo. Então, já botei de destaque aqui, né? A variável que entra vai ser x1. Ela vai entrar na base. A base está composta agora por x3 e x4. Então, x1 deu menos 10. Então, o valor mais negativo, então, menor valor no caso. Então, essa vai ser a variável que entra na base. Falta ver agora qual é das duas bases que a gente vai trocar, x3 ou x4. Aí tem a regrinha que é o passo 5. Dividir os termos independentes pelos respectivos coeficientes positivos da variável que entra. Então, a variável que entra tem aqui, entrou x1, nós vimos no passo anterior, né? Entrou x1. Então, vamos dividir o coeficiente b por 3, deu 10. Olha aqui, como diz o item 5.1. 48 por 6, deu 8. Então, a gente vai poder decidir a variável que entra, ou melhor dizendo, a variável que sai da base vai ser exatamente a x4, porque a x4 é a que tem menor quociente. Então ela sai e entra x1. Então esse que a gente fez aqui. Agora nós vamos tirar a base, a variável de folga x4 da base e colocar x1. Para isso acontecer, nós vamos dividir logo tudo por 6, né, para transformar esse termo aqui na unidade. Então, divido por 6, deu 1. 3 por 6 deu 1 meio. 0 por 6 deu 0. 1 meio. 1 por 6 deu 1 sexto. 48 por 6 deu 8. Então, ficou desse jeito a nossa variável que entrou, x1. Ficou dessa forma aqui. Nós aí vamos ter que fazer um jogo com as matrizes. Vamos multiplicar essa nossa nova base, o x1, por um termo para anular a variável que ficou, que restou. Então, eu quero anular essa aqui, vou multiplicar por menos 3 e somar com ela. Então, é isso que eu fiz, menos 3 vezes 1, somando com a linha de cima, deu 0. Menos 3 vezes 1 meio, somando com 3, deu 3 meios. Aqui deu menos 3 vezes 0, dá 0, continua com 1, deu igual a 1. Menos 3 vezes 1 sexto, aí dá menos 1 meio, né? Somando com 0, deu menos 1 meio. Menos 3 vezes 8 dá menos 24, mais 30, 6. Então, a gente chegou aqui nesse 6 que está aqui. Então, a gente alterou a linha do x3 aqui. E a linha do x1 já foi alterada anteriormente no passo anterior. Agora, podemos fazer o que? Vamos trabalhar com a função objetiva. Dessa vez eu vou multiplicar a minha nova x1 que está aqui, né? Que a gente alterou a base, virou essa linha pivô. Melhor dizendo, essa linha pivô na verdade é o x1. Vamos multiplicar por quem para anular aqui o menos 10 por 10 e somar. Então deu 10 menos 10 nada. 10 sobre 2, 5, 5 menos 8, menos 3, 0, com 0 deu 0, 10 vezes 1 sexto, somado com 0, deu 5 terços, aqui já simplificando por 2, e aqui deu 10 vezes 8, 80, mais nada, 80. O problema que foi o seguinte, esse menos 3 não permite a gente concluir o método simplex, né?
Quando não houver mais coeficiente negativo na linha da função objetiva, a solução encontrada é ótima. Caso contrário, voltar ao passo 4. Então aqui tem um elemento negativo, então temos que voltar ao passo 4, que é definir para essa nova matriz, transportei para cá, quem é a variável que entra. A variável que entra vai ser a que tem, né, essa linha pivô negativa, ó, aquela que tem o maior valor negativo, só tem uma, x2. Então essa vai ser a variável que entra. Vamos definir então a variável que sai novamente. A variável que sai, já que eu sei que entra x2, então vou dividir tudo pelos termos de x2. Então 6 dividido por 3 meios deu 4, né? E 8 dividido por 1 meio deu 16. Aquele menor, né, é a variável que sai. Então o menor foi x3, ele vai ser a variável que sai. Bem, fazendo isso, nós podemos caminhar aqui com o último passo, que é o passo 6, já que já definimos quem entra e quem sai. Vamos entrar com x2 no lugar de x3, como vimos, né? Então agora repetir toda essa matriz aqui embaixo, e para anular o termo, para encontrar aqui um termo unitário, eu vou dividir tudo por 3 meios. Dividir tudo por 3 meios na linha x2. Olha aqui, por 3 meios deu 0. Aqui deu 1. 1 dividido por 3 meios deu 2 terços, que inverte, né? Menos meio dividido por 3 meios deu menos 1 terço, e 6 dividido por 3 meios deu 4. Então essa é a nova base, ou a nova linha, e aqui nós temos a nova base, x1 e x2. Ótimo, tiramos as variáveis de folga e colocamos x1 e x2. Só que ainda temos esse termo negativo, então vamos multiplicar essa nossa linha x2 por menos 1 meio e somar com a segunda linha, para transformar esse termo aqui em unitário também, antes de irmos para a função objetiva. Então multiplicamos toda essa linha por menos 1 meio e somamos com o termo de baixo. Então nós temos que anular 100, né? Menos 1 meio vezes 1, somado com menos 1 meio deu 0. Menos 1 meio vezes 2 terços, somados com 0, tá aqui, deu menos 1 terço. Menos 1 meio vezes menos 1 terço, somados com 1 sexto, já fiz a conta, deu 1 terço. Menos 1 meio vezes 4, dá menos 2, mais 8, 6. Então tá jóia. Então essa linha aqui agora está, nós já temos aqui x1 e x2 escritos após esse processo de simplificação. Mas ainda falta a função objetiva. Se ela não tiver mais valor negativo, nós chegamos na solução. Então para anular esse menos 3, que eu trouxe essa matriz toda para cá, eu vou multiplicar por menos 3 a nova linha, né, que é a variável que entrou. Então deu menos 3 vezes 0, continuou 0 aqui, menos 3 vezes 1 somados com menos 3, então aqui não é menos 3, gente, é 3, tem que ser 3. Então 3 vezes 1 menos 3 zerou, 3 vezes 2 terços deu 2, somados com 0 deu 2, 3 vezes menos 1 terço dá menos 1 mais 5 terços deu 2 terços, 3 vezes 4 dá 12, mais 80, 92. Pronto, essa é a matriz solução, ó.
essa é a nossa matriz solução. Vou botar aqui uma cor destaque, né? E aí nós temos a matriz solução. Por que a matriz solução? Porque na última linha, que é a linha que a gente definiu como a função objetivo, tem alguns autores que botam em cima, não há mais termos negativos. Então a regra é essa. E aí nós podemos subir um pouquinho aqui e definir claramente. x1 vai ser 6, solução ótima, né? Essa vai ser a solução ótima. x1 igual a 6, x2 igual a 4. E o lucro máximo, no caso aí, foi 92. Então, pessoal, vocês podem rever esses passos, né? Esses passos seguem aí o método simplex, que é aquele método que introduz variáveis de folga e vai tentando colocar na função objetivo todos os termos positivos. É isso aí, pessoal. Espero ter facilitado a aprendizagem de vocês. Muito obrigado.